Vamos nessa então? Vamos dando sequência à nossa análise da responsabilidade civil do Estado. Como eu falei com você, nesse vídeo eu vou te explicar a teoria do risco social. E para poder falar disso, eu preciso te lembrar que aqui a gente vai olhar a perspectiva do dano, não mais da conduta. Eu te disse que o normal é um ato ilícito do agente público gerar em você o direito de responsabilização do Estado. Porém, pode ser que mesmo que o ato do Estado seja lícito, aquilo acabe gerando o que a gente chama de dano anormal e específico. E esse dano anormal e específico, ele vai gerar em você o direito de responsabilização. Gente, é claro que sempre que for decorrente de dano ilícito, vai ter responsabilidade. Entra na teoria do risco administrativo, basta, ou pode ser na integral, ou risco criado ou suscitado, que a gente vai estudar nos próximos vídeos, mas eu preciso que você entenda que pode ser que tenha excludente, pode ser que não exclua, não interessa. Tudo que a gente estudou até agora aplica-se a danos ilícitos. Agora, danos decorrentes de atos ou omissões ilícitas. Agora, pensa no seguinte, você acabou de adquirir uma casa, beleza? Numa região que tem diversas casinhas bonitinhas, e que essa região tá crescendo pra caramba. Então, os terrenos ali estão só valorizando. Ano a ano, só valoriza. Você adquiriu aquela casa num valor X e agora essa casa já tá valendo Xão, sabe? Tá valendo dinheiro pra caramba. Ocorre que o Estado vem e faz o seguinte. Ele pega essa área aqui de trás da rua e constrói. Nossa, isso aqui era pra ser um ITA, eu juro pra você. Um cemitério. Exatamente. O Estado vem e constrói um cemitério. Há algo errado aqui? Nunca. O ato é lícito. O Estado está produzindo uma obra, está construindo, está atendendo uma demanda. Na verdade, não é a obra que me interessa. O que importa é o seguinte: dessa obra, que lembre-se que obra e serviço público não se confundem, decorre um serviço público, a prestação do serviço público funeral. Ou então, assim, esse ato é lícito pra cacete. A minha pergunta é: todo mundo aqui estava tendo uma baita valorização do imóvel. Com certeza, esse imóvel vai começar a desvalorizar. Porque, amigo, cemitério. Tem muita gente fresca no mundo. Tem gente que não vai comprar uma casa ali perto porque tem um cemitério. Então, qual é a jogada? Você concorda comigo que aquele seu Xão agora vai começar a baixar para um X um pouquinho menor? Então, assim, você sofreu um prejuízo. Porque a tua casa estava valorizada no tanto, depois de construir aquele evento, caiu. O valor da casa caiu. Só que não caiu só para você. Caiu para todos os moradores daquela rua. Essa é a chamada teoria do risco social. Ah, eu posso entrar com uma ação contra o Estado pedindo a diferença de valorização? Não, não pode. Porque assim como a atividade administrativa é um risco que o Estado tem que suportar, a vida em sociedade é um risco que você tem que suportar. Essa teoria do professor Eli Lopes Meireles, que diz o seguinte: se todo mundo está absorvendo o mesmo impacto por conta do ato lícito do Estado, não há por que se falar em responsabilização do Estado. Porque, na verdade, é a vida em sociedade. A vida em sociedade traz riscos para suas atividades. Faz parte. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: percebeu que todo mundo se ferrou igualzinho? Não há por que falar em responsabilização do Estado, porque todo mundo absorveu aquele prejuízo junto. Esse é o grande detalhe da responsabilidade civil do Estado sob a teoria do risco social. Você entendeu? Então aqui não há por que se falar em momento nenhum de responsabilizar o Estado. Agora deixa eu te dar um outro exemplo. Ruazinha, bonitinha, um monte de casa. Você adquiriu esse terreno aqui do meio e você construiu um hotel. Beleza? Então você começou a exercer atividade comercial. Obviamente, essas casas e também o seu hotel, elas têm um valor financeiro. E que esse valor vai subindo, vai se valorizando, porque a área está crescendo. Não à toa você construiu um hotel ali. Beleza? Até aí tudo bem? A ocupação do teu hotel é 90%, sabe? Em baixa temporada, 90%. Alta temporada tá sempre lotado. Pô, teu hotel tá dando dinheiro pra caramba. O Estado, eu vou trocar de caneta até para mostrar melhor. O Estado vem e constrói aqui atrás um cemitério. De novo. O cemitério é uma construção lícita do Estado que atende a interesse de serviço público. Aí começa a desvalorizar, ou perde valor, né? Não vai começar também, vai ficar desvalorizando pelo resto da vida, mas
desvaloriza todas as casas, inclusive o teu hotel, a propriedade, o terreno, o valor. Alguém pode entrar com uma ação judicial aqui? Ninguém. Teoria do risco social. Ah, mas a associação de moradores quer entrar com uma ação para... Não, não pode, porque todo mundo sofreu um dano idêntico. Agora a pergunta é, no seu caso, houve um dano maior? Houve. A ocupação... Vou botar aqui. A ocupação do teu imóvel, que era de 90% em baixa temporada, caiu para 50%. Porque o pessoal também não vai querer parar num hotel que tem um cemitério atrás. Então você sofreu um dano a mais. Você conseguiu enxergar isso? Além dos danos que todo mundo... que esse dano aqui, ó, você sofreu igual todo mundo. Só que você sofreu um dano diferente. Isso aqui é o que a gente chama de dano anormal e específico. Anormal por quê? Porque você foi o único que sofreu perante todo mundo, e específico porque recaiu sobre exatamente a sua propriedade. Então, ele é anormal, na verdade dá para separar melhor. Ele é anormal porque ele é um dano acima do dano natural resultante da ação do Estado, que é esse que todo mundo suportou pela teoria do risco social. E ele é específico porque foi você que sofreu, não foi a sociedade, não foi a coletividade. Então não é o risco social. O problema aqui é outro. Cabe responsabilidade do Estado? Cabe responsabilidade objetiva do Estado, basta mostrar que houve a construção e ali daquela construção resultou prejuízo, beleza, não tem que ter dolo, culpa, nada, até porque o dano foi lícito, então não há dolo ou culpa para se falar aqui. Você entendeu? Eu queria que você entendesse o seguinte, toda vez que eu brinco com isso eu falo, imagina um monte de gente e uma pessoa destacando na multidão. Isso é o que eu chamo de dano anormal e específico. Porque quando você olha para a coletividade e vê que está todo mundo igual, teoria do risco social, não há por que se falar. Se eu vejo alguém saindo desse padrão aqui, ó, alguém sofrendo um dano acima, ou seja, um destaque, é esse caso. Todas as casas daquela região foram desvalorizadas. Só que além da desvalorização, você sofreu um prejuízo financeiro pela tua atividade. Então você se destaca na sociedade. Quando você se destaca, você tem direito de responsabilidade civil pública em face do Estado, por conta da teoria do risco social, que você sofreu um dano anormal e específico. Um exemplo que o pessoal gosta de usar muito também é tipo rua. Tem uma rua lá, tem as casinhas construídas, aí tem uma enchente, Deus que me perdoe. Acontece alguma coisa, o Estado vem e fala, ó, nós vamos subir o nível da rua. Só que quando sobe o nível da rua, tá tudo certo, beleza? As casas estão no nível. Vamos dizer que uma casa específica ficou abaixo do nível da rua e as outras não. Você consegue entender? Todo mundo aqui tá de boa. Você sofreu um dano normal específico. Adalmo, e se fosse o contrário? Se fosse o seguinte, ó. A construção veio, todas as casas ficaram abaixo. É um risco que você vai sofrer por viver em sociedade? Aqui não, porque há um ilícito do Estado. Quando ele fez isso, ele colocou a sua casa em risco desnecessário. Então aqui é a teoria do risco criado que a gente vai falar mais pra frente. Então não há por que se falar em o Estado está excluído. Não. Aqui o que me importa é se estão todas as casas. Ali poderia a Associação de Moradores entrar com uma ação de reparação. Estão todas as casas, menos a minha. Só a minha casa que sofreu prejuízo pelo aumento do nível da rua, eu vou entrar com responsabilização do Estado. Responsabilidade objetiva. Você entendeu? Então esse é o risco social. Você no enunciado da questão precisa observar. Alguém se destaca, alguém sofreu um prejuízo diferenciado, alguém está absorvendo muito mais do que os outros o prejuízo da ação do Estado. Quando eu falo Estado, você sabe, na figura do agente público. Sim, há um destaque. Então aqui não há por que se falar em responsabilidade subjetiva, porque não é omissão, é ação, e não há por que se falar na teoria do risco social. Agora, se ele falar para você que na questão todos os moradores da região sofreram o mesmo prejuízo, blá blá blá, a tua resposta é não há por que responsabilizar o Estado com base na teoria do risco social. Tranquilo? Bem explicadinho, eu acho, né? Eu acho que eu fui bem detalhado e bem tranquilo para evitar a fadiga. Então, nós vamos falar mais para frente de responsabilidade por obra, eu vou acabar mostrando esse exemplo para você de novo, mas vai ficar um pouco mais tranquilo. Mas eu acho que já deu para identificar. Próximo vídeo a gente fala da teoria do risco integral. Faltam duas teorias, depois eu vou te explicar a teoria da dupla garantia, mas isso é um pouco mais pra frente. Agora, quanto à responsabilização, faltam apenas duas, tá? Daqui a pouco a gente continua.